Olá pessoal, este é o terceiro e último vídeo da série sobre programação imperativa. Neste vídeo, apresentaremos as condicionais em Assembly. Este vídeo é dividido em três partes. Na primeira parte, são apresentadas as instruções condicionais. Na segunda parte, é discutida a pilha de execução. E, na terceira e última parte, mostramos como funções podem ser declaradas e chamadas em Assembly. As instruções de atribuição em Assembly equivalem às instruções de se escrever ou de se apagar um traço nas máquinas de Turing. Assim como as máquinas de Turing, as linguagens Assembly também oferecem instruções que permitem avaliar o estado da máquina e executar instruções de forma condicional. Essas instruções são denominadas saltos condicionais. Estes saltos desviam o controle para pontos pré-determinados, marcados por rótulos, a depender do estado do registrador de controle. Como o registrador de controle tem mais de uma flag que pode ser avaliada, há diversas instruções de salto distintas. Há também uma instrução para saltos incondicionais, que desviam o fluxo para o rótulo indicado independentemente do estado do programa. Iniciemos nossa exposição pela instrução de salto incondicional, denominada JMP. O parâmetro dessa instrução é o rótulo que marca a posição para a qual o fluxo de execução seguirá após o salto. É preciso atentar ao fato de que, como o salto é incondicional, a execução do programa pode vir a ficar presa em um laço infinito. Uma aplicação prática de saltos incondicionais é encerrar uma série de laços alinhados. Outra aplicação é encerrar o programa independentemente de onde se encontra o fluxo de execução. Cada um dos saltos condicionais avaliam uma ou mais flags do registrador de controle e decidem se o salto será realizado ou não. Essas flags recebem nomes que indicam as circunstâncias nas quais elas podem ser alteradas, e essas alterações são feitas como efeitos colaterais da instrução imediatamente anterior. A instrução JZ realizará o salto para o rótulo indicado se a flag 0 for igual a 1. A flag 0 é modificada pelas instruções add/sub, por exemplo, assumindo o valor 1 se o resultado da operação for igual a 0 ou o valor 0, caso contrário. A instrução JNZ salta somente se a flag 0 tem valor igual a 0. As instruções add e sub também modificam a flag sinal, que assume o valor 1 caso o resultado da operação seja negativo ou o valor 0 caso contrário. As instruções JS e JNS se comportam de maneira equivalente às instruções JZ e JNZ, com a única diferença que a flag avaliada é a flag de sinal. Este código computa o número de raízes reais de um polinômio de segundo grau. A título de exemplo, será utilizado o polinômio x² menos 5x mais 6. Na seção .data, são declarados os coeficientes a, b e c do polinômio e também reservada a mensagem que será impressa na saída. O trecho de código que compreende as linhas de 16 a 21 computam a expressão 4 vezes a vezes c e armazenam o resultado em EBX. Observe que, para acessar os valores dos coeficientes, é utilizada a notação de colchete, uma vez que o nome do coeficiente aponta para uma localização de memória. As linhas 23 e 24 atribuem a EAX o valor b². Por meio de uma subtração, a linha 26 atribui a EAX o discriminante b² menos 4ac. Caso o discriminante seja igual a zero, há apenas uma raiz real. Neste caso, a instrução JZ salta para o label 1. Caso o discriminante seja positivo, a instrução JNS salta para o rótulo true. Observe que a instrução JZ não altera o registrador de controle. E se a execução chegou à linha 29, então o discriminante tem valor diferente de zero. A execução só atingirá a linha 31 caso o discriminante seja negativo. Neste caso, BL conterá o valor zero e a execução salta incondicionalmente para o rótulo finish. Nos rótulos 1 e 2, o valor de BL conterá corretamente o número de raízes reais do polinômio. Na linha 42, o primeiro caractere da mensagem é substituído pelo valor contido em BL. O trecho final do código imprime no terminal a mensagem que indica o número de raízes reais do polinômio e finaliza com sucesso.
Uma terceira flag que é considerada pelas instruções de salto é a flag overflow. Os operadores relacionais podem ser simulados em assembly por meio da avaliação das diferentes combinações das flags de sinal, a flag 0 e da flag overflow. O conteúdo dos registradores x e y podem ser comparados por meio da instrução cmp, que recebe como parâmetros ambos registradores. Essa instrução modificará as flags apropriadas a depender dos conteúdos dos registradores. Após a comparação, é possível utilizar um dos saltos equivalentes aos operadores relacionais que serão mostrados logo a seguir. Vale notar que cada salto tem um equivalente para inteiros não sinalizados, e se os conteúdos dos registradores eram inteiros sinalizados ou não, depende da semântica adotada pelo programador. Um fato importante é que, caso exista alguma instrução entre a comparação e o salto, e essa instrução modificar o registrador de controle, o salto pode não ter o comportamento esperado. Esta é a tabela dos saltos que podem ser utilizados logo após uma comparação. Note a legenda que associa cada uma das letras que compõem os mnemônicos dos saltos a um termo em inglês. Conhecer esses termos ajuda na memorização e na leitura desses saltos. Este código determina se o inteiro n é par ou ímpar. A título de exemplo, esse código atribui a n o valor 5. Além de n, a seção .data também inicializou duas mensagens, que representam as possíveis saídas do programa. Para determinar a paridade de n, as linhas 11, 12 e 13 computam o resto da divisão de n por 2, o qual será armazenado em edx. A linha 15 compara edx com 0, e o salto JE da linha 15 deslocará a execução para o rótulo par, caso edx seja igual a 0. A execução só atingirá a linha 18 caso n seja ímpar. Assim, as linhas 18 e 19 preparam os parâmetros da rotina de impressão, e a linha 20 salta incondicionalmente para o rótulo finish. Caso n seja par, as linhas 23, 24 e 25 preparam os parâmetros da impressão com a mensagem apropriada. As linhas 28, 29 e 30 finalizam a rotina de impressão e o código termina com sucesso. É possível simular os construtos de alto nível das outras linguagens de programação por meio dos saltos apresentados. O construto if, then, else tem a sintaxe apresentada e avalia a condição que segue o if. Caso a condição seja verdadeira, as instruções do bloco A são executadas. Caso contrário, são executadas as instruções do bloco B. Em geral, a cláusula else é opcional. Observe que apenas um dos blocos será executado, de modo que a execução deve optar por um entre dois caminhos mutuamente exclusivos. Independente do bloco executado, o fluxo retoma a execução na primeira instrução que sucede esse construto. Esse diagrama ilustra a natureza condicional do construto if, then, else. Esse trecho de código simula o construto if, then, else. A linha 3 compara os registradores A e B. Essa comparação simula a condição do if. O salto da linha 4 assume como verdadeiro qualquer valor diferente de 0, e 0 como falso. Assim, se os conteúdos forem distintos, a execução salta para o rótulo bloco A. Caso contrário, o salto da linha 5 salta para o rótulo bloco B. Veja que as linhas 9 e 13 garantem que os blocos são independentes e o fluxo só executará um deles. O fluxo de execução independente do bloco executado continuará na linha 16, a primeira que sucede o rótulo finish. O construto while, cuja sintaxe é esta, também pode ser replicado por meio de saltos. O bloco de comandos do while será executado sempre que a condição for verdadeira. Assim, é importante que, dentre as instruções desse bloco, uma ou mais delas modifiquem os valores envolvidos na condição e, eventualmente, torne a condição falsa. Caso contrário, o laço será executado indefinidamente. Outra alternativa é a inserção de saltos no bloco, que podem desviar a execução para fora do laço. Esse diagrama ilustra o construto while e como ele se relaciona com o fluxo de execução. Esse código reproduz o comportamento do construto while. A comparação da linha 4 simula a condição. Caso a comparação resulte em 0, o salto da linha 5 encerra o laço. Caso contrário, todas as instruções subsequentes são executadas,
e o salto da linha 9 retorna para o início do laço, onde a condição será reavaliada. Este código determina se o número passado na entrada padrão é primo ou não. A seção .data inicializa as duas possíveis mensagens que serão impressas na saída. Na seção .bss, são reservados 256 bytes que servirão como buffer para a leitura da entrada. A leitura da entrada é feita nas linhas de 14 a 18. A leitura da entrada é feita nas linhas de 14 a 18. Essa leitura também captura a quebra de linha, então a contagem de caracteres lidos, contida em EAX, é diminuída em uma unidade, por meio da instrução DEC na linha 20. A impressão do número lido é feita pelas instruções das linhas de 23 a 27. Neste ponto, não desejamos uma quebra de linha, por isso ela foi removida anteriormente. Para testar a primalidade ou não de n, é preciso converter a entrada para um número inteiro. As linhas de 30 a 33 inicializam os registradores que serão utilizados na rotina de conversão. Os comentários em cada linha descrevem a semântica adotada para cada registrador. A conversão inicia copiando o caractere apontado por ESI. As linhas 38, 39, 41 e 42 tratam da possibilidade do caractere inserido não ser um dígito decimal. Se for o caso, a rotina encerra a conversão saltando para o rótulo Done. Para converter o dígito ASCII para o seu valor decimal correspondente, basta subtrair o valor ASCII do caractere 0, o que é feito na linha 44. O valor de EAX, que conterá a versão inteira da entrada, é atualizado por meio de uma multiplicação por 10, seguida da soma do valor do caractere convertido. Esta é uma implementação possível do algoritmo de Horner. A linha 49 avança o ponteiro contido em ESI em 1 byte e o laço é reiniciado. Uma vez convertido o número, o seu valor é armazenado em EBX na linha 53. A partir da linha 55, iniciam os testes de primalidade. O primeiro deles é feito nas linhas 56, 57 e 58, onde os números menores do que 2 são imediatamente classificados como não primos. Veja que a comparação feita na linha 57 é aproveitada no salto da linha 60, que testa se n é igual a 2 e, caso seja, será identificado como primo. Exceto pelo 2, qualquer número par não é primo, fato verificado nas linhas de 63 a 66. Veja que a paridade de 2 é testada a partir do resto da divisão por 2, contido em EDX. A parte final do teste é avaliar todos os ímpares como possíveis candidatos a divisor de n. O primeiro deles, 3, é atribuído ao registrador SX. Se o quadrado do candidato a divisor exceder o valor de n, todos os possíveis divisores já foram testados e n é primo, conforme atesta o salto da linha 76. Caso SX, de fato, seja um divisor de n, o salto da linha 82 classifica n como não primo. Por fim, a linha 85 avança SX para o próximo ímpar, e o salto da linha 86 reinicia o laço no rótulo da linha 71. Os trechos de código identificados pelos rótulos das linhas 88 e 93 preparam as mensagens a serem impressas na saída, a depender de n ser primo ou não. Por fim, a partir da linha 99, o código imprime a mensagem correta, que sucederá ao número já impresso e encerrará a execução com sucesso. Passemos para a segunda parte desse vídeo, onde discutiremos a pilha de execução. A pilha de execução do programa é a porção de memória compartilhada entre o programa e o sistema operacional. Dentre os usos mais frequentes da pilha, temos, primeiro, a comunicação entre as subrotinas do programa, em segundo lugar, o armazenamento temporário de valores e, em terceiro lugar, a passagem de parâmetros para chamadas de sistema. A pilha é uma estrutura LIFO, onde o primeiro elemento a entrar na pilha será o primeiro elemento a sair. Sendo uma área compartilhada, ela deve ser manipulada com cautela, sob o risco de quebra do programa. O elemento que ocupa o topo da pilha pode ser acessado por meio do registrador ESP, que contém o endereço de memória onde esse elemento está alocado. A instrução push adiciona o elemento passado como parâmetro no topo da pilha, ajustando ESP para apontar para este novo valor.
Há duas formas para a instrução push. Na primeira, ela recebe como parâmetro um registrador de 32 bits. Na segunda, o parâmetro é um registrador de 16 bits. Observe que não há suporte para registradores de 8 bits. Veja também que o endereço do topo da pilha segue em sentido decrescente, isto é, a instrução push, tendo como parâmetro um registrador de 32 bits, equivale à seguinte sequência de instruções. Primeiro, subtrair 4 unidades de ESP e, em segundo lugar, fazer com que a posição de memória apontada por ESP contenha o valor a ser inserido na pilha. Essa sequência de figuras ilustra inserções na pilha. Neste momento, ESP aponta para o endereço de memória 2E, que contém o valor EF. O registrador EAX de 32 bits contém os bytes 12, 34, 56 e 78. Após a inserção do valor de EAX na pilha, ESP contém o endereço de memória 2A, cujo valor é igual a 78. Observem a ordem dos bytes de EAX e como eles foram inseridos na pilha. Agora, o registrador AX, que corresponde aos 16 bits menos significativos de EAX, é atualizado para conter os bytes AB e CD, respectivamente. Após nova inserção na pilha, ESP passa a conter o endereço 28. Veja que apenas os bytes relacionados a AX foram inseridos na pilha. A remoção do elemento que ocupa o topo da pilha é feita por meio da instrução POP, a qual também recebe como parâmetro um registrador. Este parâmetro pode ter ou 16 ou 32 bits de tamanho, e esse tamanho define o número de bytes que serão extraídos e copiados para a pilha, e também em quantos bytes o endereço de ESP será acrescido. Novamente, não há suporte para registradores de 8 bits. Assim como fizemos para a instrução push, vejamos a sequência de instruções equivalentes à instrução POP, que tem como parâmetro o registrador AX. Primeiramente, os 16 bits contidos no topo da pilha são copiados para AX. Em segundo lugar, o endereço contido em ESP é acrescido em 2 unidades. Esta nova sequência ilustra uma remoção da pilha. O parâmetro a ser passado é o registrador EAX, que tem 32 bits. No momento, ESP contém o endereço 2E e EAX tem todos seus 4 bytes iguais a FF. Observem que os 4 bytes foram extraídos da pilha e atribuídos a EAX. Observem também a ordem dos bytes em EAX. O byte que ocupava o topo agora é o byte menos significativo de EAX. O registrador ESP agora contém o endereço 2C, 4 unidades menor do que o anterior. Este código imprime o número contido em EAX no terminal, em sua representação decimal. O valor n a ser impresso está contido em EAX, enquanto que o contador SX contará o número de dígitos da representação decimal de n. A cada etapa do laço identificado pelo rótulo NEXT, é extraído o dígito menos significativo do número que ainda resta em EAX, o que é feito nas linhas 12, 13 e 14. Na linha 16, este resto é convertido para a sua representação ASCII por meio da soma do código do caractere 0. A linha 17 insere este caractere na pilha e a linha 18 incrementa o contador SX. A comparação da linha 20 confronta o valor contido em EAX, que é o quociente da divisão por 10 de seu valor anterior, com 0. Caso EAX contenha 0, a conversão já foi finalizada. As linhas de 24 a 27 preparam os parâmetros da chamada de sistema que fará a impressão, exceto pelo endereço que contém o caractere a ser impresso. A impressão é feita pelo laço que inicia na linha 30. O primeiro teste verifica se ainda há na pilha caracteres a serem impressos. Caso todos já tenham sido impressos, o laço é interrompido pelo salto da linha 31. A linha 33 atribui a SX o endereço do topo da pilha, que contém o próximo caractere a ser impresso. Após a chamada de sistema da linha 34, é preciso restaurar o código em EAX, uma vez que o retorno da chamada de sistema é armazenado em EAX. A linha 37 remove o topo da pilha. Como o valor não será mais usado, essa instrução substitui o POP. Veja que, como os caracteres foram inseridos por meio de registradores de 16 bits, na remoção, o endereço de memória é acrescido em 2 bytes.
Por fim, a linha 38 decrementa o contador e a linha 39 reinicia o laço. Após a impressão do número, será impressa uma quebra de linha. Novamente, a pilha será utilizada para armazenar temporariamente esse caractere, por meio da instrução push da linha 44. O trecho final do código consiste na impressão da quebra de linha e do retorno com o código de sucesso. Chegamos à terceira e última parte desse vídeo, que mostra como é possível implementar subrirotinas em Assembly e, assim, introduzir o reuso e a modularização nos códigos. A liberdade de se alterar qualquer registrador ou valor em memória a qualquer momento e também de saltar para qualquer ponto arbitrário do código dificulta a escrita de código reutilizável. As subrirotinas, onipresentes em linguagens de alto nível, podem ser implementadas em Assembly por meio de rótulos e da pilha. A pilha será utilizada para preservar os valores originais dos registradores que serão utilizados na implementação da subrirotina, para que os mesmos possam ser restaurados ao final dessa subrirotina. A pilha também será utilizada caso os registradores não sejam suficientes para conter todos os parâmetros da subrirotina, ou caso a convenção da plataforma seja passar os parâmetros da função via pilha. Por fim, a pilha também deve conter o endereço da instrução para onde o fluxo deve seguir ao final da chamada da subrirotina. Cada plataforma convenciona a ordem que os parâmetros devem ser inseridos na pilha, e também o local onde o retorno da subrirotina será armazenado. Por exemplo, na implementação GNU da linguagem C, os retornos das funções são armazenados em EAX, e os parâmetros são inseridos na pilha da direita para a esquerda, o que significa que o primeiro parâmetro será o último a ser inserido na pilha. Outro aspecto que é tratado pela convenção é a responsabilidade de se remover os parâmetros da pilha. Novamente utilizando a linguagem C como exemplo, na implementação GNU, a rotina que invoca a subrirotina será a responsável pela remoção desses parâmetros. Como suporte à modularização, as subrirotinas podem ser implementadas em um arquivo diferente, e esse arquivo pode ser incluído no arquivo que invoca as subrirotinas por meio da diretiva include, a qual deve ser precedida pelo caractere de porcentagem. Uma subrirotina é chamada por meio da instrução call, cujo parâmetro é o rótulo que identifica o início da subrirotina. A principal diferença entre as instruções call e jump é que a instrução call, antes do salto, armazena na pilha o endereço da instrução para a qual deve retornar o fluxo de execução ao final da subrirotina. Para que o fluxo siga para este endereço após o término da subrirotina, a subrirotina deve ser encerrada por meio da instrução HAT, a qual não deve receber parâmetros. A instrução HAT desloca a execução para o endereço marcado na pilha e então remove este endereço da pilha. É importante não utilizar as instruções de salto para iniciar ou para finalizar uma subrirotina, pois é preciso manter a consistência da pilha em relação aos parâmetros, ao endereço de retorno e também a armazenamentos temporários. Este código implementa o FizzBuzz em Assembly, utilizando a pilha em diferentes contextos. O primeiro desses contextos é que os argumentos passados em linha de comando estarão contidos na pilha. O número de argumentos passados estará no topo da pilha, no início da execução. A seção .data inicializa as diferentes mensagens que serão utilizadas na interface com o usuário. A linha 10 inclui um arquivo com a implementação das subrirotinas. Falaremos sobre esse arquivo um pouco mais adiante. O programa inicia atribuindo a SX o número de argumentos passados. Caso esse número seja inferior a 2, então é impressa uma mensagem sobre a forma de uso e o programa é encerrado. Como o nome do programa é o primeiro argumento, a linha 21 ignora esse primeiro valor, atribuindo a EAX o endereço de memória que contém o segundo argumento, que será a quantidade n de inteiros a serem tratados. A linha 23 invoca a subrirotina que converte o segundo argumento de string para inteiro. As linhas 25 e 26 inicializam os índices da contagem, e o FizzBuzz em si inicia no rótulo da linha 28. O primeiro teste consiste em verificar se a contagem foi ou não finalizada, o que é feito nas linhas 29 e 30. Em seguida, é verificado se o próximo elemento da sequência é ou não múltiplo de 15. Caso seja, serão impressas as strings fizz e buzz, nas linhas de 40 a 44. Se não for múltiplo de 15, o salto da linha 38 levará a execução para o rótulo .fizz.
No rótulo .fis é verificado se o número em questão é múltiplo de 3. Em caso afirmativo, é impressa a string FIS e a execução salta para o fim do laço. Caso contrário, a execução segue para o rótulo .bus, por meio do salto da linha 55. Da linha 62 em diante, é verificado se o número é múltiplo de 5. Caso não seja, a execução seguirá para o rótulo .n. Se o número for um múltiplo de 5, será impressa a string bus. Se o número não é múltiplo nem de 3 e nem de 5, então o próprio número é impresso, por meio da rotina printInt na linha 76. Finalmente, o laço imprime uma quebra de linha, incrementa o índice e retorna ao rótulo .fisbus, onde a condição será reavaliada. O rótulo .erro trata o caso do número insuficiente de argumentos na execução do programa. Por fim, o programa encerra com sucesso. Esta é a implementação da rotina que computa o tamanho, em bytes, da string cujo endereço é passado em EAX. Como a rotina fará uso do registrador SX, a primeira providência que ela toma é armazenar o valor atual de SX na pilha, o que é feito na linha 6. Então, o SX é inicializado com o valor 0 na linha 7, e então inicia o laço que contará os caracteres. O laço será executado até que o caractere que está sendo observado seja igual a 0. Notem a palavra reservada byte logo após a instrução CMP. Isso indica ao montador que apenas o primeiro byte do valor contido no endereço EAX, deslocado SX bytes, seja considerado na comparação com 0. Se essa palavra for omitida, a comparação será feita com todos os 4 bytes do valor indicado, e a rotina não se comportará adequadamente. Caso o caractere em questão não seja igual a 0, o contador SX é incrementado e o laço é reiniciado. Ao final do laço, o número de caracteres é então atribuído a EAX, que, por convenção, deve conter o retorno das subrotinas, na linha 17. A linha 18 restaura o valor original de SX, desta forma também restaurando a pilha ao estado que ela se encontrava antes da chamada da subrotina. Para que o fluxo de execução retorne ao ponto imediatamente posterior à chamada, é utilizada a instrução RET para finalizar essa subrotina. Esta é a rotina que imprime a string passada como parâmetro no console. Inicialmente, note como a rotina trata os registradores. As linhas de 23 a 26 armazenam os valores dos registradores na pilha, e as linhas de 37 a 40 restauram esses valores. Observe também que a ordem de inserção na pilha é invertida no momento da restauração. Isso se dá pela natureza LIFO da pilha. Outro cuidado tomado é preservar o endereço da string em SX, na linha 28, antes da chamada da rotina que computa o tamanho da string, uma vez que essa rotina modificará o valor de EAX. Por fim, de posse do tamanho e do endereço da string, essa string é impressa por meio de uma chamada de sistema. Como essa subrotina não tem retorno, o valor de EAX também é preservado e restaurado. Esta é a implementação da rotina que converte uma string para um inteiro. O algoritmo é o mesmo que foi utilizado no exemplo que testava a primalidade de um número. Novamente, observe a restauração dos registradores utilizados e também do uso da instrução RET para finalizar a subrotina. Finalmente, esta é a rotina que imprime um inteiro no terminal, a qual também já foi vista em exemplos anteriores. Observe que uma subrotina pode chamar outras subrotinas, como acontece aqui na linha 105. Essas são referências que foram consultadas na elaboração deste material. Terminamos aqui este vídeo e também a série de vídeos sobre a programação imperativa. A próxima série apresentará a programação estruturada. Até lá!